Boa noite, pessoal. Estamos hoje aqui, dia 25 de junho. Hoje, daqui a pouco, às 20 horas, teremos a abertura do segundo Congresso Catarinense da Advocacia Pública, uma organização de 5 comissões da OAB Santa Catarina. Estou aqui, começando esse podcast, com a doutora Mariana Matos, procuradora do município de Lages, doutor Francisco Guardini, procurador do Estado de Santa Catarina, doutor Caio Wolff, advogado da União, assim como eu também meu nome é Pedro Augusto Rodrigues Costa, sou o presidente da Comissão da Advocacia Pública Federal da OAB Santa Catarina, advogado da União também, e eu vou começar agora, então, pessoal, passando já a palavra para ti, Caio. Não, antes da palavra, parabéns, doutor Pedro. É aniversário dele hoje, 52 anos. Não só meu, né, Caio? Não, parabéns também para o doutor Caio. Nós dois nascemos exatamente no mesmo dia, né, Caio? Então, é um dia feliz. Pedro, obrigado aqui em nome dos procuradores municipais, federais, estaduais, a nossa casa, a OAB, nos dá essa oportunidade tanto de fazer esse evento, né, de juntar as 3 esferas da advocacia, como também passar esse recado aqui. Pedro Augusto, o que vai acontecer nesse dia de debate, nesse momento de juntar a advocacia pública, é também um olhar para o futuro, né? Nós costumamos dizer lá na AGU que nós temos um papel de cooperação interfederativa, ou seja, não basta só cada um olhar para o seu umbigo e cuidar do seu problema. Né? O nível de judicialização, a gente fez um estudo lá, são 19 mil processos por dia que entram. É o caos. O Brasil, seja estadual, municipal, vocês sabem que o nível de judicialização entre sociedade e Estado é sem precedentes nos outros países. E se cada esfera for cuidar só do seu problema, nós não vamos melhorar essa relação Estado-sociedade. Então, nós da AGU, do âmbito federal, por ter uma capilaridade, seja lá no Chuí, lá embaixo, em Minas Gerais e tal, nós temos uma capacidade, colegas, de observação do fenômeno judiciário e uma capacidade de compilação de dados que, para derrotar, ou digamos assim, para combater, para enfrentar, a gente é Francisco, mas a gente chama doutor Kiko, que é conhecido. Doutor Kiko, para enfrentar essa litigância, não mais aquela litigância antiga, regular, de advogado contra advogado. A parte escreve, a outra responde. Mas essa nova litigância, às vezes predatória, às vezes fraudulenta e agora tecnológica. Ou seja, vem uma litigância com fraude, com dados de INSS entrando, pega uma ação, tenta entrar lá, aqui em Santa Catarina, lá em Rondônia, para ver onde pega um juiz que pega a tese. Então, Pedro, para nós, para as pessoas interessadas em reduzir o problema da relação Estado-sociedade, a Advocacia Pública Federal tem que colaborar federativamente com o Estado e com o município, provendo essa colheita de dados que nós fazemos no Brasil inteiro, para que vocês possam desenvolver as ferramentas também tecnológicas, também de prevenção a riscos, para fazer esse enfrentamento, né, dessa nova advocacia no mundo da tecnologia. O risco de a gente não usar a tecnologia, não usar os robôs, inteligência artificial, não é mais um problema. Não é mais uma, assim, opcional. Não é mais uma escolha, né? Não é mais uma escolha. Hoje é obrigatório a utilização desses Pedro, sistemas. O outro lado está usando e nós temos que usar. Então, OAB, em nome do Pedro, obrigado por proporcionar esse debate para a gente ir conseguindo desenvolver estratégias de colaboração conjunta. E é esse exatamente, Caio, o objetivo que a gente tem com a criação. O primeiro congresso foi elaborado, digamos que praticamente organizado pelo Dr. Francisco Guardini, e nesse segundo a ideia é dar essa continuidade de intercambiamento, né, digamos assim, entre as esferas. Agora a gente tem ainda também a advocacia dos conselhos profissionais, a advocacia das estatais e empresas de economia mista, também junto com a gente, também trabalhando. Na realidade, todos temos um objetivo comum,
que é a defesa do interesse público, a defesa da sociedade, né? E mais, eu vou deixar passar um pouco agora. Queria saber da doutora Mariana Matos o que é as impressões dela do Congresso, do que a gente está trabalhando, do que a gente pretende, né, com todos os temas, são 14 painéis, eu vou deixar bem registrado, amanhã, o dia 26, vamos ter 14 painéis, 7 no auditório, 7 no plenário, com temas variadíssimos, né? Desde prerrogativas da advocacia pública, para licitações de contratos, saúde, direito à saúde, servidores públicos, inclusive eu e a doutora Mariana vamos participar desse painel. Enfim, eu passo a palavra para ti, doutora. Obrigada, doutor. Então, eu, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar, né, a iniciativa e dizer que realmente o nosso evento desse ano, ele está recheado assim, de matérias temáticas importantes para o nosso dia a dia da advocacia pública, mas também da defesa das prerrogativas da carreira, né? É um momento que as advocacias elas se reúnem, os membros da União, estados e municípios, em torno do objetivo comum, que é fortalecer a carreira e, por conta disso, a própria defesa do Estado, que é o nosso maior objetivo. Nesse contexto, também de pensando a advocacia do futuro, é um desafio para nós, procuradores municipais, porque nós precisamos da conscientização de gestores, e nem sempre é fácil. Municípios pequenos, às vezes municípios maiores também, nós encontramos alguns obstáculos, mas é como o doutor falou, isso é uma realidade que se impõe. Então, com relação a isso, não se discute mais, né? O uso da tecnologia, dessas ferramentas, nós estamos competindo com robôs, isso é humanamente impossível. Então, nós estamos, sim, preocupados com essa temática, orientando também os municípios que façam, compartilhando esses recursos que existem, né? E sempre a favor de uma advocacia mais eficiente e mais resolutiva. A época da advocacia combativa, eu acho que a gente tem que deixar o combate para aquilo que realmente, efetivamente, vai surtir efeito para o Estado. E talvez pensar na racionalização do sistema de justiça, né? Que é isso que a gente conversava ali antes do início aqui do podcast, a respeito desses métodos alternativos de solução de conflito. Por que a gente vai trazer para o judiciário toda essa demanda que a gente já sabe que está pacificada e tudo mais? Quem ganha com isso é a sociedade e o próprio gestor. Fazer disso, né, um modo da própria gestão se tornar mais eficiente. Então, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. Complementando um pouco só o que a doutora falou, eu chamo isso, isso que a doutora falou, de deixar a combatividade para aquilo que interessa, eu chamo de saber escolher as nossas batalhas. Qualificar, né? Qualificar na situação, que né? foi? Não, me permita aqui da advocacia combativa. Eles tiveram que trocar de setor. Porque eu era do advogado, eu fui treinado para vencer. Eu só era só do contencioso. Eu falei, se eu não ganhar da outra parte e condenar em sucumbência e litigância de má fé a outra parte, não ficava feliz. Daí, pro Estado era a mesma coisa. Daí tiveram que... Não, a advocacia pública mudou. Ela não é mais só. Nós temos que deslitigiosizar o processo. E é difícil. Eu acho, né, mais é a questão também de alterar uma postura da advocacia. A nossa postura sempre foi em defesa do ente público, sempre foi em defesa do Estado, do município e da União. A advocacia pública ela tem que agora realmente adotar uma outra postura. Ela tem que sair da proximidade com o Estado, com o município, com a União, para ficar no meio, entre o cidadão e o ente. É a função social do processo, né? Isso, na realidade, ele tem que adotar um papel de mediador, de conciliador entre os interesses do ente, né? Apesar de ser procuradora do município, procurador do Estado, advogado da União, apesar dessa nomenclatura do cargo, Exato. Na realidade, o nosso papel vai além disso. Na realidade, nós somos advogados do cidadão. E como advogado do cidadão, a gente tem que verificar no conflito, naquela situação entre cidadão e o ente, e quem tem razão. Quem tem direito. Pacificação social. E nesse momento a gente tem que adotar um papel mais de mediador, mais de conciliador, né? E esse é o papel, eu acho que esse é o novo papel da advocacia pública, um papel mais de mediador de interesses da sociedade e também do Estado. E verificar naquele caso concreto como a gente pode trazer uma solução mais conciliatória para ambas as partes. Então, nosso papel é mais de tornar um Estado... Foi mudando, né? A gente sai de um Estado mais de litigante,
né? Nós estamos agora numa parte de um estado em transição para buscar um estado mais conciliador. E o doutor, papel de advocacia pública é importante. A advocacia pública é protagonista dessa mudança, dessa postura, dessa cultura de litígio, daquele estado litigante. Então, esse movimento de sair do litígio para uma postura mais de central na relação entre cidadão e o ente público, é esse papel que a advocacia pública tem que tomar e ela tem que ser a protagonista. Eu verifico isso muito, que hoje atuo lá na presidência do Tribunal de Justiça, como muitas questões já estão pacificadas com relação aos entes públicos. Estão pacificadas judicialmente, né? Já tem súmulas vinculantes e mesmo assim os entes, ao invés de resolver administrativamente, optam por negar aquele direito e gerar esse litígio. Só que não... Você só ganha tempo. Sim, só que aquele judiciário antigo, do papel, da morosidade, que sempre se questionou, né, sempre se criticou a morosidade, não existe mais. E a advocacia está perdendo nesse movimento de inovação, de adoção de tecnologia. O judiciário hoje está muito à frente com relação à tecnologia, inteligência artificial, robôs, automatização de fluxos. Hoje, se interpor um recurso, automaticamente hoje o sistema EPROC já faz a intimação da outra parte para contrarrazões. Não tem mais aquela estrutura gigantesca de cartórios. Hoje os cartórios judiciais que antigamente diversos servidores... Eu trabalhei na Justiça Federal, sim. Esses servidores estão sendo direcionados para quê? Para atividade mais fim, de julgamento, de apoio aos juízes. Então, só para ter uma ideia, nós... aqui em Santa Catarina, a gente fazia conseguiu... juntada de papel, está ajudando a despachar, né? Está ajudando a despachar, né? Só para ter uma ideia... acelera o processo todo. Só para ter uma ideia, a gente conseguiu aqui, com o apoio do Tribunal de Justiça, concentrar todas as execuções fiscais do Estado numa única estrutura, aqui na capital, que é a Vara de Execuções Fiscais Estaduais. Existe agora um juiz, que é o titular, e agora tem mais 8 juízes cooperadores. Então, eles atuam nas suas varas, nos seus juízos, e cooperam com a Vara de Execuções Fiscais. Não tem mais processos conclusos acima de 120 dias. O processo ingressa, no mesmo mês, ele já... E o Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido. Hoje, o Tribunal de Justiça, a gente tem sentido muito que um recurso que ingressa no Tribunal de Justiça, em menos de um mês, ele já é apreciado em uma das câmaras. Ou pelo relator em decisão monocrática. Então, esse é um desafio para a nova advocacia também. Esse é um grande desafio para a advocacia. A advocacia, principalmente a advocacia municipal, a questão até da estrutura do municipal, a gente sente muito também na estadual, essa questão da automatização dos fluxos, ou seja, uma execução fiscal hoje que ingressa no judiciário, a citação, a pesquisa de bens, é tudo realizado por robôs, né? Antigamente não, antigamente era manual. Então, a resposta devolutiva do judiciário é mais rápida. E nós temos que estar preparados para também não ser o causador da demora da tramitação do processo, né? Então, esse é o papel também da advocacia, né? Pensar outros meios que possamos também acelerar essa tramitação dos processos no âmbito do judiciário. E isso é importante também, doutor Caio, a gente precisa dessa atuação conjunta da advocacia, né? Porque se nós não tivermos uma atuação conjunta com a advocacia, como a gente também fazer uma atuação conjunta com o judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, né? Então, a gente tem que ter um excelente relacionamento interinstitucional entre a advocacia pública, né? Nós temos que ter esses momentos aqui de congresso, que o primeiro congresso foi muito importante. Exato. Esse segundo congresso já vai fazer uma reflexão daquilo que saiu daqueles painéis lá e o que se evoluiu daquele ano até hoje. E está agora no calendário anual da OAB. Então, todo ano a gente vai fazer esse evento para o quê? Nós teremos metas, né? Conheceremos os trabalhos de todas as esferas da advocacia pública e vamos, no ano seguinte, verificar se a gente evoluiu. Isso é importante de ter esse congresso anual, né? Conhecer as experiências das outras esferas e também para poder também mostrar nossas experiências e com isso trabalhar em conjunto. E eu verifico isso, doutor Caio, doutora Mariana, doutor Pedro, que eu vejo que tem muitas iniciativas em paralelo sobre os mesmos assuntos. Parecidas até, né? Muito parecidas, muitos elementos até às vezes idênticas, né? Que nós não temos conhecimento e que a gente poderia fazer em conjunto, reunir forças, otimizar recursos para conseguir esse resultado até de forma mais séria. Então, eu entendo que é muito importante esse congresso que
que inicia hoje. Não, obrigado, doutor Francisco. Não, e tem mais uma pessoa aqui que eu vou ceder o meu lugar para ele sentar aqui e passar as impressões, né, dele do Congresso e dessa simbiose entre as advocacias públicas em seus vários níveis, né, que é o doutor Felipe Cidral Sestren, que é o presidente da comissão dos procuradores municipais aqui da OAB Santa Catarina. A gente vai trocar agora ao vivo mesmo. Dá licença. E, colegas, assim, quando colocas de que a questão não é mais só do advogado antigo, mas é também de relação institucional, o que a gente vê, doutor Kiko, é assim, as relações entre as instituições é que resolvem os processos. O diálogo institucional entre judiciário, Ministério Público, advocacia pública, defensoria, é que realmente faz a coisa andar. Esses dias me perguntaram, porque eu trabalhei lá na primeira região da Justiça Federal, que é lá, os estados, são 17 estados, daí Goiás, Rondônia, Roraima. Mas, Caio, por que dá certo, às vezes, a velocidade lá na quarta região, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, da Justiça Federal, e às vezes não dá lá na primeira? E eu falei, é a minha resposta na lata. É a capacidade de coordenação da justiça com a advocacia pública. Nós tivemos aqui 2 enfrentamentos catastróficos aqui, digamos assim. A Covid, que encheu para nós, da Justiça Federal ali, da União, as ações do auxílio emergencial, e depois aqui no Rio Grande do Sul, quando teve enchente, teve o auxílio da enchente, não lembro o nome, mas que são milhões de ações. O que se fez? Se combinou fluxos, é o que tu falou. Para não resolver o problema, um advogado, outro advogado. Não. Se combinou o fluxo do lote das ações que via isso, o judiciário com um juiz competente, então, sim, organizando se tivesse centenas de juízes competentes, virava o caos. Sim. Mas a coisa começou a ser organizada em lote. Então, se combinou fluxos com a justiça, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, com o tribunal, e a coisa fluiu muito mais que os outros estados. Lá no norte, o que acontecia? A relação do tribunal, que é em Brasília, com as sessões judiciárias, os juízes não... Era mais distante, o tribunal queria fazer de um jeito e as sessões judiciárias não seguiam. Aqui no Sul houve uma coordenação. Então, o aumento desse diálogo, como tu disse, institucional, justiça, advocacia, consegue resolver os problemas em bloco. Meu procurador municipal de destaque, ídolo aqui, e vai ser exemplo aqui para os... Também ouvem os concurseiros, ouvem isso aqui. Siga esse jovem procurador aqui, conte-nos. Obrigado, doutor Caio, agradeço. Né? Boa noite a todos que estou seguindo aqui a fala do doutor Pedro. Esse papel, esse elemento, na verdade, está se trazendo, que é muito interessante, da cooperação interinstitucional, que é pouquíssimo falado. Na verdade, uma inovação no CPC de 2015 foi densificar esse princípio da cooperação, né? E colocar alguns textos normativos relacionados aí, e pouco, na verdade, tem se efetivado na prática. Mas eu vejo a importância da Ordem dos Advogados do Brasil nesse evento de hoje, fortalecendo o papel dela, sobretudo a partir da decisão do STF quanto à obrigatoriedade da inscrição da advocacia pública nos quadros da OAB, o papel dela de congregar as carreiras, né? De fazer com que nós estejamos conversando aqui por meio da OAB. E mais, eu digo isso porque a pandemia foi um exemplo da cooperação interinstitucional. Para nós, muito forte isso. Para nós, mas, na verdade, como nós temos que fortalecer isso, seja por meio da OAB, seja por outros canais, para outros fenômenos que nós vamos abordar ao longo do Congresso. Três exemplos. Primeiro, reforma tributária, uma conversa entre as carreiras, porque o impacto no CBS, no IBS, ele é imbricado, né? Então, o que eventualmente se discute numa ação individual estadual, ela pode gerar efeitos no CBS, né, pela replicação da base de cálculo. Esse é um tema que nós vamos abordar aqui no Congresso. Outro tema que é interessante, a atuação de tribunais superiores. Um tema que é pacificado numa execução fiscal municipal, ele tem reflexo para uma execução, para aplicação prática na estadual, às vezes para federal, né? Então, tem uma atuação no município isoladamente lá no STJ, da forma como ele for atuar, isso pode condicionar
né, o destino de N situações envolvendo a União. Então, isso a gente tem que começar a fortalecer o princípio da cooperação interinstitucional e ver meios para que as carreiras possam conversar, tanto na reforma tributária quanto nos tribunais superiores, né? E um outro exemplo que eu dou, o último, para passar a palavra também aqui para a doutora Mariana, para também ouvir da experiência dela isso, é a coleta de informações e um mapeamento de ações de litigância de massa. Então, os municípios pequenos sofrem muito com isso, né? É a replicação de processos que já existiram na capital, já existiram em cidades maiores, né, como Joinville, eu sou procurador de Joinville, e eventualmente até teses estaduais que estão sendo trazidas para o âmbito municipal. E, afinal de contas, os municípios vão fazer o catálogo sozinhos disso ou vão fazer em parceria com o Estado, com a União, né? Então, esse é um elemento interessante de como a gente pode trocar figurinhas, né, nas carreiras estaduais, federais e municipais para evitar ou para, pelo menos, entender e mapear a litigância de massa. Doutor Felipe, só para... E outro tema que vai ser enfrentado é o tema 1, 2, 3, 4, a questão de saúde, que eu acho que é o tema que é o piloto dessa cooperação interinstitucional, né? Através do acordo que foi feito lá no Supremo Tribunal Federal, a questão das faixas de valores, né? Eu acho que é interessante, inclusive, com bastante reflexos nos municípios, né, doutora Mariana? Então, doutor Francisco, pela minha experiência, que eu atuei mais na pasta de pessoal, né, essa questão das ações em massa, repetitivas, que acontecem no Estado e depois são replicadas nos municípios, acontece muito. E como eu disse antes, a nossa maior preocupação, talvez o maior desafio hoje, é a conscientização do próprio gestor, de quais meios que a gente pode, lá no município, qual legislação que a gente pode criar, qual a racionalização desses processos para evitar que isso vá para o judiciário. Será que não tem um meio de a gente resolver isso administrativamente, de uma forma legal, né, de acordo com as normas do CPC, que o procurador também não se sinta, assim, numa posição de responsabilização pelos acordos que está fazendo? Não, mas numa questão social, da função social mesmo do processo, para que isso se torne mais ágil e que para a gente possa ter um tempo maior no consultivo, porque nós estamos falando aqui da judicialização, mas o consultivo da procuradoria, a parte da consultoria jurídica é importantíssima, é ali que a gente dá a retaguarda para o gestor na formulação das políticas públicas. Então, eu acredito que essa racionalização dos processos, inevitavelmente, vai nos deixar mais à vontade com os gestores e com mais tempo para desenvolver também essa nossa outra competência, né? Eu acho importante também esse papel da advocacia ter essa conversa com os gestores, que aquela sistemática antiga de que numa ação judicial vai ser expedido um precatório ou uma requisição de pequeno valor, e isso vai demorar aquele processo, vai demorar anos para ser concluído, não existe mais, né? Hoje, um processo referente a servidores públicos, por exemplo, questão, por exemplo, em massa, por exemplo, auxílio alimentação, ingresso em janeiro, em maio já tem RPV para pagamento. Então, é no mesmo exercício, é no mesmo mandato do gestor. Então, aquela ideia de morosidade do judiciário não existe mais. Hoje, em razão desses fluxos automatizados, principalmente, a conta chega, né? E chega maior do que aquela se fosse paga administrativamente, resolvida administrativamente. Colegas, nós vamos aqui para o finalmente do nosso podcast, mas não sem antes fazer um chamamento aos nossos colegas advogados e aqueles, às vezes, concursandos, mirando a advocacia pública, né? Venham para dentro da OAB. Aqui, o doutor Kiko foi presidente da APROESC, participem das suas associações, eu participo da ANAUNE. O Supremo disse, o doutor colocou, nós não somos só advogados públicos, nós somos advogados. E a diferença de ser advogado é que tu não és um servidor jurídico, um analista jurídico numa prefeitura do Estado. Nós somos advogados com A maiúsculo. A OAB nos acolhe, as nossas associações patrocinam esse evento para defender as nossas prerrogativas, para que nós sejamos agentes de Estado e não do governo do momento. Então, para que o advogado seja independente, combativo, altivo, para que o advogado público consiga ser assim, ele precisa, sim, desse respaldo institucional de suas associações, da OAB, da categoria, às vezes precisando de um desagravo quando ele for ofendido nas suas prerrogativas. Então, sim, advogados, venham para o grupo. Esse assunto não é um problema seu individual, é uma luta
coletiva da categoria dos advogados públicos. Vamos fazer só uma despedida aqui para a gente encerrar, doutor? Perfeito, muito obrigado pela fala, doutor Caio. Inclusive, até reforço, associações, né, auxiliando, OAB, categoria e também as próprias procuradorias apoiando, né, que é essencial. Nós somos a procuradoria. A procuradoria composta é feita pelos procuradores, né? Mas a procuradoria como instituição tem que apoiar e tem que estar presente para que as nossas lutas também tenham repercussão e saiam, né, do papel. Eu queria agradecer novamente vocês, agradecer a doutora Mariana, doutor Caio, doutor Francisco pela participação aqui nesse primeiro podcast da Advocacia Pública e devolver a palavra que o doutor Guardini para fazer a finalização também a doutora Mariana. Por isso é até importante, agradeço ao espaço da OAB aqui pro e nesse dia que inicia nosso congresso catarinense. Por isso também, doutor Felipe, é importante a gente buscar também a autonomia da Procuradoria, a autonomia dos procuradores. Essa autonomia orçamentária, financeira, administrativa é importante para resguardar também os colegas. Agradeço ao doutor Caio, à doutora Mariana, ao doutor Pedro, que estão à frente da organização do congresso, e também ao presidente Juliano Mandelli, que prontamente atendeu o nosso pedido e tem nos auxiliado, né, tá dando todo o respaldo para a organização desse congresso. Passo a palavra para a doutora Mariana, para as palavras finais. Obrigada, doutor. Quero agradecer também a companhia de vocês nesse podcast, né? É um privilégio poder contar com colegas assim tão esmerados na profissão e nesses debates jurídicos. Desejar a todos um ótimo evento, né? Que seja muito proveitoso para todos nós, porque, volto a dizer, a programação está belíssima, são temas assim muito importantes, tanto para a carreira quanto temáticos para o nosso dia a dia. E agradecer também à OAB, né? A OAB é nossa casa que nos recebe, isso é muito importante, participar da vida da instituição, participar sempre que tenha uma oportunidade, advogado esteja aqui dentro da instituição, contribuindo, conhecendo colegas, trocando ideias, isso é muito importante para fortalecimento da nossa carreira. Muito obrigada. Então, pessoal, o nosso podcast completo, ele vai ser complementado com mais algumas conversas que vão ocorrer amanhã, durante o dia, né, em paralelo aos painéis que vão estar ocorrendo. A gente vai fazer algumas inserções, algumas conversas aqui, para depois ser compilado tudo e termos o nosso podcast, o podcast da Advocacia Pública. Então, eu agradeço aqui, em nome da organização, né? Na realidade todos aqui somos da organização, mas eu agradeço a participação da doutora Mariana Matos, doutor Felipe Sestren, doutor Francisco Guardini, doutor Caio Wolff, e encerramos por aqui essa parte do podcast. Obrigado, pessoal. Obrigado, um abraço.